Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. É 1h. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. Começamos pelos exames nacionais. O PSD frisa que o Ministro da Educação esteve sempre ao leme dos acontecimentos. Palavras de Hugo Soares, que reconhece a existência de centenas de problemas na correção dos exames, mas sublinha que Fernando Alexandre não perdeu qualidade por causa disso, tendo em conta que o Ministro não deixou de estar ao leme dos acontecimentos, tendo sempre procurado resolver os transtornos causados às famílias. Para Hugo Soares, a transformação em curso no processo de correção das provas é melhor para alunos e professores, admitindo que é agora necessário corrigir os erros para que no futuro tudo corra na perfeição. Questionado sobre se o Ministro da Educação tem condições para continuar no cargo, o Secretário-Geral do PSD sublinha que o papel de um Ministro é corrigir problemas e fazer mudanças. O Partido Socialista e o Chega concordam que a reapreciação das provas deve ser gratuita. Quanto à existência de uma época especial, dizem que é sinal de que o Governo falhou. Já o PSD acredita que é a garantia de que nenhum aluno vai ser prejudicado. Esta tarde, no Explicador, os 3 partidos estiveram em debate para fazer o rescaldo das declarações de Fernando Alexandre. Maria José Aguiar do Chega critica o Ministro e insiste na proposta já feita por André Ventura de que a reapreciação das provas deve ser gratuita. Era muito importante que o Ministro desse um sinal a estes jovens, a estas famílias, em prol da dita transparência que o Ministro, ainda hoje, durante a conferência de imprensa que deu, foi claro, ao falar tantas vezes em transparência, então, que desse esse sinal, isentando os alunos de pagar a reapreciação e de poderem pedir a reapreciação sem ter que poder pagar em nome dessa dita transparência. Maria José Aguiar do Chega, já o Partido Socialista, pela voz da deputada Aida Carvalho, concorda com o Chega sobre a reapreciação dos exames e acrescenta que Fernando Alexandre continua em negação perante o problema. Continua em negação. Nós também temos relatos às 17 horas que ainda existem problemas nas classificações. O Sr. Ministro deu nota de facto que o seu cargo não está em risco e, portanto, cumpriu a sua missão. Parece-nos que ele não cumpriu a sua missão ainda está em curso, não concluiu com sucesso, terá um longo caminho para esclarecer. Aida Carvalho, que diz que as escolas estão a viver um momento de instabilidade. Em defesa dos processos do Chega, em defesa deste processo chega o PSD. Pedro Alves defende que a época essencial especial permite que nenhum aluno seja prejudicado. Não é o reconhecimento de que as coisas não correram bem, mas pelo contrário, é o reconhecimento de que ninguém será prejudicado. Foi esse o ponto de partida para um processo de mudança e de transformação que é importante para o sistema educativo, que é fundamental para o processo de avaliação externa e que é também uma ferramenta que hoje percebemos de grande transparência e que permite aferir efetivamente aquilo que é o processo de classificação. Pedro Alves, ouvido no Explicador da Tarde Política. Também o PCP defende que os estudantes possam pedir gratuitamente a reapreciação das notas dos exames nacionais. A líder da bancada parlamentar, Paulo Santos, considera que as questões levantadas por todo este processo continuam sem solução. Os problemas estão longe de estarem resolvidos, esta é que é a verdade. Hoje, durante o dia, foram inúmeras as situações em que vimos estudantes que não têm notas, estudantes que viram as suas notas alteradas, estudantes que ao consultarem os seus exames não correspondia àquilo que tinha sido o exame que realizou, e isto demonstra de facto que não há fiabilidade neste procedimento. Paulo Santos, em declarações aos jornalistas esta tarde, a líder da bancada comunista também defende que o governo deveria avançar com a isenção de pagamento da taxa de 25€ para os estudantes que pretendem pedir a reapreciação das provas.
A FENPROF acusa o governo de lançar um clima de suspeição sobre os professores. O secretário-geral da FENPROF, José Feliciano Costa, critica Fernando Alexandre por ter colocado a responsabilidade dos professores nos professores e no Júri Nacional de Exames. Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, a FENPROF aponta para um único responsável. Ele lançou um clima de suspeição em relação aos professores. Há professores que têm provas e que não as corrigem ou fazem ali um compasso de espera e, portanto, isso vai boicotando o processo. Mas isso também vem à imagem do que disse o Primeiro-Ministro. O Ministro já tinha lançado um clima de suspeição em relação aos professores, acusando-os de coisas parecidas com estas. Isto, de facto, é gravíssimo, porque o que está aqui é um problema muito complicado que tem um responsável e que se chama Fernando Alexandre. O secretário-geral da FENPROF, em declarações aos jornalistas depois do encontro com o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereza. No Reino Unido, o novo primeiro-ministro já tem novo governo, marcado pelo afastamento dos aliados de Keir Starmer. No primeiro discurso como primeiro-ministro, Andy Burnham prometeu fazer as mudanças mais profundas dos últimos 40 anos. No explicador da tarde política, o especialista em assuntos europeus, Henrique Burney, diz que o novo primeiro-ministro quer ir em busca dos eleitores descontentes. No fundo, ir buscar eleitores que são tradicionalmente eleitores descontentes que esperam que o Estado os ajude. E nisso, de facto, encontramos no Burnham um discurso estatista, de vamos ajudar as pessoas que ficam para trás, lá está, vamos resolver os problemas dos anos 80 e das indústrias que fecharam. Pode ser, isso seria uma coisa curiosa e acho que vale a pena ficarmos à espera para ver se Burnham encontra um lugar para os partidos sociais-democratas europeus que têm andado à procura de um sítio. As explicações do especialista em assuntos europeus Henrique Burnham, no explicador da tarde política, dedicado à política britânica. E o primeiro-ministro português já felicitou Burnham pela nomeação como primeiro-ministro do Reino Unido. Na rede social X, Luís Montenegro relembra os fortes laços humanos históricos que unem os dois países. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump afirma ter tido uma conversa muito produtiva com o novo primeiro-ministro britânico. O presidente norte-americano garante que ambos os líderes vão se encontrar em breve para tratar de temas de interesse mútuo. Na rede social Truth Social, Donald Trump considera que o novo primeiro-ministro tem uma grande tarefa pela frente, mas oferece a ajuda do país. Os Estados Unidos começaram mais uma ronda de ataques contra o Irão. É já a 10ª noite seguida. A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos, que, como tem sido habitual, explicam que os ataques têm como objetivo degradar ainda mais as capacidades militares iranianas, usadas para atacar o transporte comercial no Estreito de Hormuz. E no futebol, o Sporting venceu hoje o Estrasburgo por 7-0 num jogo de preparação. 7 golos, 4 deles de reforços da equipa de Alvalade, Dombia, Altimira, Anderson e Zalazar. O jogo decorreu no estádio Algarve, frente aos franceses do Estrasburgo. Na análise, João Castro, adepto do Sporting, considera que os reforços entraram todos bem, mas destaca a performance de Dombia. Eu gostei de todos, obviamente, mas Dombia destacou-se, quanto a mim. Em relação aos demais, um bocadinho mais do que os restantes. Gosto muito do Silas, tinha dito na rádio que ia ser se calhar a surpresa da época em termos de reforços, porque veio claramente para uma posição mais de secundária ou de rotação, mas está a assumir, mas tanto o Altimira, que fez um belo jogo, e depois a entrada de Zalazar também em grande, conquistando logo um penalti e marcando um golo. Falta ver um bocadinho mais do Derry. Mas de resto, a verdade é que os reforços entraram todos bem. O adepto João Castro nota ainda algumas semelhanças no jogo desta segunda-feira com as táticas da seleção espanhola neste Mundial. É um Sporting com algumas dinâmicas do ano passado, algumas dinâmicas que se viu, por exemplo, agora na Espanha também. Algumas dessas dinâmicas também vi e fazendo a comparação, mas é obviamente que quando mudas um bocadinho os jogadores, ou o perfil dos jogadores, mudas também as dinâmicas da equipa, ou um pouco as características da equipa. Mas claramente, rapidamente estes jogadores têm que fazer esquecer, quer Trincão, quer Willman. O adepto do Sporting João Castro, em entrevista à Rádio Observador, a formação leonina volta a jogar no sábado, frente ao Mónaco, no troféu 5 violinos, no estádio de José de Alvalade, a partir das 7h30 da tarde. Ponto final neste Jornal da Uma. A informação volta a ser atualizada à 1h30.